Vamos lá. Nossa aula 18 aí, Teologia Moral, né? Tratando os mandamentos, última parte do curso. Vamos começar a oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Bom, vamos lá. Aqui na revisão da aula passada, a gente falou sobre introdução aos mandamentos e falamos já do primeiro e segundo mandamento em espécie, né? Sobre a introdução ao mandamento, a gente falou primeiro sobre o conceito de satisfação, né? Se seria possível a satisfação dos nossos pecados na revisão da aula da confissão, né? E a gente chegou à conclusão que sim, é possível satisfação, primeiramente porque a satisfação a gente realiza de forma ativa por meio da adoração a Deus, no sacrifício da Santa Missa, e a satisfação também é possível por meio do sacramento da penitência, porque Deus assim o fez com o sinal eficaz da graça, pelo sacramento. Então, por mais que do ponto de vista humano a satisfação não fosse possível, porque não temos como dar uma satisfação do nível divino, Deus ele pega essa nossa penitência e transmuta ela no nível divino por meio do sacramento. Então, por isso, sim, é possível a satisfação. Quando a gente vai falar da introdução aos mandamentos, a gente fala de alguns conceitos importantes que tem que estar bem claro, senão a gente não entende os mandamentos com propriedade, né? Esses conceitos que a gente trabalhou lá na aula 5 e 6 sobre o pecado e sobre a liberdade humana. Conceitos esses que são o conceito do mal, como privação de bem, que é o pecado, né? Todo ato ou verbalização que ofende a Deus, né? Conceito de bem, né? Que em suma a gente pode falar que quando Deus fala que tudo que ele criou era bom, ou seja, o bem, é o próprio Deus como transcendental, que cria um mundo à sua imagem e semelhança. Por isso que esse mundo é bom. Então, o bem é característica da criação, porque a criação é um espelhamento de Deus, como diz São Tomás. Por meio da criação, a gente vê a face de Deus, a gente pode alcançar Deus por meio dessa criação. Então, isso pode ser, a gente pode colocar isso como significado do bem nas coisas. A liberdade, a gente usando aquele conceito de Aristóteles como causa de si mesmo. As duas faculdades humanas, que a gente chama de faculdades espirituais, as faculdades superiores, a inteligência e a vontade, a inteligência capaz de reconhecer os transcendentais, o belo, o bem, o verdadeiro, e por meio disso guiar a nossa vontade, que é aquela que determina o nosso livre-arbítrio, né? A vontade é uma faculdade da nossa alma que permite que a gente haja no mundo com autonomia. Depois, os conceitos de paixão e ação, né? Paixão, aquilo que eu recebo, e ação, quando eu ajo sobre o mundo. E quando a gente está falando da moralidade, a gente está falando, sobretudo, sobre ações voluntárias. Voluntárias porque partem da vontade, ou seja, partem da nossa causalidade. Nós causamos as nossas ações e, por isso, somos responsáveis. E aí a gente tem, agora sim, com propriedade, a gente pode falar agora de mandamentos. A gente também lembrou de não considerar os mandamentos só como imposições divinas, mas tentar enxergar a parte da beleza dos mandamentos como aquilo que é um guia para a felicidade, para a beatitude, né? Através desses mandamentos a gente resgata, caímos com o pecado original, e os mandamentos é aquele pequeno atalho que faz com que a gente resgate essa noção do que é bom, do que é verdadeiro, né? Porque com o pecado original, nossa vontade, nossa inteligência ficou debilitada. Então, os mandamentos são uma forma de mostrar o caminho, de novo, à humanidade. Claro que quando a gente vai falar desses mandamentos, a gente não entra num rigorismo moral, um normativismo, mas a gente tenta cumpri-los por meio da ética das virtudes. Ou seja, eu busco primeiro ser virtuoso, possuir a virtude, para que após eu possa agir bem. Esse é o grande segredo aqui do cumprimento dos mandamentos. A gente não pode cumprir etapa, não pode pular etapa, e também não pode pular o trabalho, né? Não é simplesmente obedecer uma ordem, mas eu preciso me tornar aquilo que Deus quer que nós sejamos. E no fundo, nós precisamos imitar a Cristo. Imitamos a Cristo por meio da prática da religião. Então, quando você pratica a religião tem tudo a ver com a prática, né? Não só da verbalização, eu acredito em Deus, isso é importante, óbvio, mas a prática é o que evidencia a religião. Então, por meio da prática, eu posso ser virtuoso, e sendo virtuoso, eu cumpro os mandamentos, não como uma norma cega, mas como um atalho para a minha felicidade. Depois a gente
as categorias para a gente avaliar uma ação moral. O objeto moral, aquilo que o nosso ato está buscando imediatamente, a gente colocou numa analogia como se fosse o verbo, né? Aquilo que eu almejo. Eu almejo roubar ou eu almejo comprar, né? A diferença. Então, o objeto moral é naquilo que cai imediatamente. Intencionalidade tem a ver com a causa final de Aristóteles, né? O que eu quero com o meu ato mediatamente, não imediatamente, agora mediatamente, ou seja, ao final, né? Isso é a intencionalidade, também muito importante. O que configura um ato imoral, em regra, é o objeto moral, né? Porque o objeto moral é aquilo que a gente está buscando em primeira via, né? É claro que a intencionalidade é muito importante para a gente avaliar a integridade total desse ato, porque, como a gente já falou na aula sobre a liberdade é causa e consequência. Então, é importante que a gente veja a consequência que esse ato vai gerar, ou a intencionalidade, qual é a finalidade desse meu ato. Mas o mais importante ali é o objeto moral, para que a gente não caia naqueles erros que João Paulo II denuncia, que é o consequencialismo, né, que a gente já viu na aula passada. E, por fim, o último elemento, o elemento das circunstâncias, para a gente avaliar qual que é, como se fosse no direito penal, né, as causas de aumento e diminuição, qual que é as minhas minorantes e as minhas majorantes, aquilo que torna o meu ato menos mal, ou aquilo que me dá uma chance aqui, né, uma ignorância que seja até vencível, alguma coisa do tipo, ou uma circunstância que me coloquei que me fez ficar em situação de pecado, que não vai fazer com que o ato não seja pecaminoso, mas pode diminuir ou aumentar a gravidade daquele ato. Depois a gente falou sobre o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas, né? Um pecado muito pouco confessado, a gente tem que sempre lembrar dele no nosso exame de consciência, porque desse pecado nascem todos os outros. A gente falou que o primeiro mandamento tem ligação com as virtudes chamadas virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Principalmente porque os pecados contra o primeiro mandamento são pecados contra essas virtudes teologais. Então você vai ter um pecado contra a fé, o ateísmo, o indiferentismo, a apostasia, né? A heresia, a superstição, são todos pecados contra a fé. O pecado contra a esperança é o desespero da própria salvação, do ponto de eu não acreditar que a misericórdia de Deus possa agir em mim, ou a presunção da salvação. Então, eu estou pecando contra a esperança. E os pecados contra a caridade. Como São Paulo fala, no fundo, o que resta é a caridade. O mais importante é a caridade, porque a caridade é o amor. Então, eu cumprir o primeiro mandamento é, por excelência, a caridade, né? Porque é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças. Então, por exemplo, quando você tem o pecado da tibieza, da preguiça, pecados, vícios capitais que afetam a nossa vontade, São Tomás vai falar que esses pecados são pecados de tristeza. Então, é aquilo que dificulta que a gente ame a Deus, né? Ponha obstáculos à nossa ação do amor a Deus. E, por fim, o segundo mandamento que a gente viu na aula passada, que é não tomar o nome de Deus em vão. Né? A gente lembrou que, como diz muito no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que o nome exprime a essência da pessoa, né? Então, de certa forma, o nome de Deus exprime a essência de Deus. Claro que Deus é ato puro, né? A essência de Deus é algo difícil, a divindade, né? Algo absoluto. Deus é, né? A gente pode falar de Deus que Deus é. Então, quando a gente fala aqui, é um cuidado que a gente tem que ter com o nome de Deus, né? Ou seja, não jurar em falso, colocar Deus numa situação ali como testemunha dos nossos maus atos, né? A gente blasfemar contra Deus, né? De forma desordenada, etc. E tem que tomar um certo cuidado para a gente não ter um rigorismo nesse mandamento, para a gente não considerar um exagero, né? Eu falo, ai meu Deus, né? Isso não é explicitamente o pecado contra o segundo mandamento. Vamos responder aqui uma pergunta interessante que a gente pode ter, é que quando a gente está falando do pecado contra a fé, pecado contra o primeiro mandamento, a gente tem os pecados de apostasia, de cisma e de heresia. Então a gente pode se perguntar se há uma diferença entre essas posturas. A gente já falou aqui de um grande cisma do Oriente, já falamos aqui de algumas heresias, como o arianismo, mas a gente nunca falou explicitamente da diferença entre esses atos. Todos esses atos, eles são rupturas que vão ferir a unidade de Cristo, a unidade da igreja. A heresia, primeiramente, é aquela negação obstinada após o batismo da verdade. Ou seja, eu acredito pessoalmente que a verdade está comigo. E essa verdade que está comigo é a verdade que deve ser a verdade da igreja. Então eu me coloco em oposição à doutrina da igreja. Geralmente isso por uma acepção
parcial da fé, né? Então, eu recorto a minha fé, recorto a integridade da verdade e, por meio desse recorte, interpreto a realidade. Isso, no fundo, é heresia. E, além de tudo isso, imponho isso como verdade absoluta, né? Então, esse é o pecado da heresia. Então, isso, por conclusão, a gente pode perceber que a heresia só vai existir dentro da igreja. Então, o herege, ele está dentro da igreja, ele diz que aquilo que ele pensa é a verdade, né? E ele quer assumir aquilo como uma verdade absoluta, enquanto não é. E a igreja reprime esse erro desse herege em específico. Aí entra uma coisa fundamental, para a gente não entrar num escrúpulo, né? Pô, então eu posso pensar uma coisa e ser um herege, né? Caraca, a todo momento eu sou um herege, quanto mais, né? Não, não é bem assim. Porque a heresia, quando ela é pela ignorância, ela não é uma heresia. É um erro por ignorância. O herege é aquele que é reprimido, olha, fala, olha, você está errado. Isso que você está falando é besteira. Você tem a verdade revelada. A verdade é isso, isso, isso. Por conta disso, 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 você está errado, né? Então, é por isso que os santos têm uma grande preocupação de, quando manifestam seus pensamentos, falam assim, olha, mas tudo aqui, se o Papa falar para mim que eu estou errado, eu assumo, eu obedeço, né? Então, eles têm um cuidado muito grande, porque eles sabem que a igreja, institucionalmente, representa ali a verdade de Cristo. Diferentemente, o cisma, ele não é um ato que é contrário à inteligência, à verdade das coisas, mas é um ato que é uma rebeldia da vontade, ou seja, eu quero romper com a hierarquia da igreja, romper com o Papa, como se foi o cisma do Oriente, né? Eu não quero mais. Não é um motivo muito intelectual, mas é um motivo de vontade, é um motivo de cisma, né? E aí isso se opõe não à fé, né, mas se opõe à caridade, porque eu estou decepando o amor de Deus, né? Isso não é bom. E a apostasia, por fim, é o abandono, o repúdio total da fé. Como exemplo, eu posso falar para vocês, o apóstata, um famoso, né, Juliano, o apóstata, né, ele era sobrinho de Constantino, né, foi imperador do Império Romano, e ele tentou resgatar o neopaganismo, né, o paganismo da época, porque o Império Romano tinha se tornado católico, ele foi criado como católico, esse imperador, né, o Juliano, só que ele se converteu secretamente a uma seita pagã, né, neoplatônica, lá na época. Ele tentou restaurar o paganismo no Império Romano, né, mas o império dele durou somente 2 anos, e ele foi conhecido como Juliano o Apóstolo. Então, isso que é apostasia, um repúdio total da fé. O cara, ele era católico, ele era cristão, mas ele abandona totalmente, muda de religião, vira ateu, tem outras crenças, etc. É uma ruptura total. Então, heresia, o cara está dentro da igreja e diz que aquilo é uma verdade absoluta enquanto não é, então é quanto mais nessa mentira. O cisma é uma separação pela vontade, não quero mais obedecer ao Papa, não quero mais obedecer à hierarquia da igreja, não quero mais obedecer aos mandamentos, é um ato da vontade. E a apostasia é um abandono total, né? Uma junção tanto da inteligência quanto da vontade, uma junção da igreja. E quais são as sanções possíveis? Olha, quando a gente vai falar desse direito penal canônico, ele não é tão similar quanto o direito penal que a gente está habituado a ver, né? Porque o principal tribunal da igreja é o tribunal da confissão, né? É um tribunal que a gente é o próprio acusador, né? Então a igreja ela tem sempre como fim a salvação das almas. Então todas as penalidades canônicas elas têm como fim o arrependimento e a reconciliação. Então, se a pessoa se reconciliar com Deus, ela está de volta. Então, é basicamente assim. Claro que tem as limitações ali, né? Os procedimentos, mas o fim último da coisa é esse, né? E como exemplos, espécies dessas suspensões, a gente tem a excomunhão, que é a mais conhecida, né? Ou seja, a excomunhão é o mais radical, é a penalidade mais radical, que é a expulsão daquele fiel da comunhão dos fiéis da igreja, né? Então, aquele fiel ele não faz mais parte, não é mais membro da igreja por conta dessa excomunhão, e essa excomunhão permanece enquanto não houver o arrependimento. Outras duas espécies que a gente pode falar é da suspensão e do interdito. A suspensão, geralmente não, ela é só aplicada àqueles que têm ministério da ordem. Ou seja, aquele indivíduo específico está suspenso das suas atividades sacramentais. Ou seja, um padre cometeu um pecado muito grave, né? E por conta disso, o bispo dá uma pena de suspensão. Então, ele fica suspenso das atividades. E o interdito é similar à suspensão, mas é geralmente aplicado aos fiéis. Então, por exemplo, você pode ter um leigo que agride um bispo. Então, ele pode ter um interdito de participar da Santa Missa, por exemplo. Né? Ele fica limitado de participar passivamente, enquanto que a suspensão é de participar ativamente.
E as espécies, por mais que falou das espécies, mas tem os tipos dos efeitos que geram essa penalidade. Isso é importante ter essa basezinha de direito canônico, né? E a gente vai ouvir na nossa vida um pouco sobre isso. Existe o efeito, né, que a gente vai dizer que é o lete sententia, né, que é pela própria lei, ou seja, é uma censura que incorre automaticamente ao delito. Então, eu cometo um pecado, eu cometo uma heresia específica que já tem uma bula papal provocando uma excomunhão imediata àqueles que cometem esse tipo de pecado. Então, pela própria lei, eu já estou excomungado. Né? E também existe, como ter o efeito, que a gente vai chamar de ferenda sentença, né? Que essa era infligida pela sentença, ou seja, são essas punições que só vão ser infligidas depois de um processo canônico normal. Né? Enquanto tem a outra pela própria lei, pelo próprio cometimento, essa é após um juízo. Né? E como, não sei se vocês sabem, mas existe tribunais canônicos. Né? Hoje muito mais reservado a julgar aqueles que estão na hierarquia da igreja. Então, por exemplo, um famoso é que o Papa, quando o Papa Bento XVI fez a investigação contra os atos de pedofilia dentro da igreja, ele abriu um processo canônico, uma espécie de um processo inquisitório, investigativo, para avaliar aquela questão. Isso ocorre muito. Né? Outro exemplo é quando a gente vai investigar a causa dos santos, né? Um processo canônico, etc. Então, uma basezinha de direito canônico para vocês. Começando a aula de hoje, a gente vai ver o terceiro e o quarto mandamento. Eu tinha até colocado o quinto mandamento, mas eu vou ver só nessa aula o terceiro e quarto, porque o conteúdo já é bastante grande desses dois. O terceiro mandamento, para a gente começar, é o santificar domingos e festas. Né? Enfim, é o último mandamento da primeira tábua, que se refere a Deus, né? Daqueles três. São os 3 mandamentos que se referem a Deus na primeira tábua e depois os 7 mandamentos que se referem aos homens na segunda tábua. E é interessante porque esse mandamento, ele pode nos soar estranho, né? Quando a gente vê pela primeira vez, né? Porque santificar domingos e festas, né? Santificar o dia santo. Porque é uma coisa tipo, pô, beleza, mas isso é um mandamento explícito, né? São Tomás, ele vai falar que, primeiro, Deus, ele nos ensina a amá-lo, né? Amá-lo, depois a honrá-lo, né? E depois a usufruir desse bem de Deus por meio do descanso, né? Então, se completa, fecha ali o ciclo, né? São Tomás fala que esse mandamento é o mandamento da contemplação divina, né? Contemplação com Deus. Isso aí torna muito mais bonita a coisa. E esse mandamento já vai se encontrar fundamentado no Gênesis, quando Deus, ao criar o mundo, ele vai descansar no 7º dia. Aí tem aquela pergunta velha, né? Mas Deus vai descansar, né? Claro que aqui é uma linguagem figurativa, né? Deus ele está representando que o homem precisa do descanso. E o descanso é uma atividade essencial para nós. Agora, como São José Marianos fala, o descanso não é o ócio, né? Não fatir, é o não fazer. O descanso é você se ocupar com atividades menos cansativas. Né? Isso é a atividade de descanso. E esse descanso contemplativo, ele é muito criticado pela nossa sociedade hoje, né? Uma sociedade que vive um tipo de preguiça que é o ativismo. O ativismo é uma preguiça, aquelas pessoas que querem fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, né? É um tipo de preguiça, porque você não está realizando aquilo que deveria fazer naquele momento. Assim como, por outro lado, também é mal interpretado, né, como um ócio, né? Então eu vou aqui ficar jogado aqui na cama sem nada para fazer porque eu vou descansar. Não é bem esse ato, né? Você fazer atividades menos cansativas. Claro, você pode ver um jogo, né? Pode dar um cochilo, isso não tem problema nenhum. Mas o problema é o ócio reiterado, né? Eu vou fazer nada, né? Eu quero ficar aqui na profunda lamúria aqui, né? Fazendo nenhum tipo de movimento. Claro que pessoas que têm um temperamento mais frio vão tender mais a esse tipo de comportamento. Então, você avaliando o seu temperamento, você pode perceber se você pode cair mais nessa tentação da preguiça, do ócio considerado como pecado. Né? Então, esse mandamento ele vai surgir como um meio da gente ver o significado mais profundo das coisas, porque Deus descansa após criar um mundo, descansa após os dias de trabalho. E nós, após os dias de trabalho, os dias de estudo, nós podemos santificar esse 7º dia e oferecer esse dia a Deus. Aí, a gente pode até perceber uma questão, né? Que esse mandamento também ele tem uma função social, porque é um descanso imposto por Deus, ou seja, olha, os homens precisam descansar, né? Então, combate a exploração, né, do trabalho,
E a gente vê hoje que é o sábado e o domingo, né? A gente tem 2 dias de descanso, né? Muitas pessoas trabalham também no sábado, né? Mas de qualquer forma, existe um dia de descanso imposto por Deus, né? Bonito que há o cumprimento desse mandamento no nosso calendário. Agora, uma dúvida que pode vir para vocês é falar assim, pô, mas Mateus, quando eu li lá no Antigo Testamento, está dizendo que a gente deve santificar o sábado, né? O sábado, que é o 7º dia, que é o dia do Senhor, por que agora a gente considera o domingo? Essa é a questão que muitas pessoas se fazem. No judaísmo antigo, né, até hoje, né, os judeus e alguns também, alguns nossos irmãos protestantes, adotam o sábado por conta dessa estrita interpretação da literalidade, porque lá vai dizer mesmo que é o sábado que deve ser santificado. Né? Agora, já no Novo Testamento, se a gente for fazer uma interpretação completa da Bíblia, né, a gente já vê um caso de Jesus, um conflito com os fariseus, porque os fariseus eles levavam a tanta rigidez o dia de sábado que você não podia fazer nada, né? Você não podia fazer cura no dia de sábado, você não podia colher espigas no dia de sábado, né? Que é justamente aquilo que criticam Jesus. E Jesus tem aquela fala muito famosa, né? O homem foi feito o sábado foi feito por causa do homem ou o homem que foi feito por causa do sábado, né? Ou seja, o que vem primeiro, né? Primeiro a gente deve servir o bem-estar humano, né? O sábado o descanso tá para o bem-estar humano, não para a gente entrar nessa rigidez maluca, né? Essa rigidez exagerada. É claro que a gente tem que respeitar as outras crenças, né? Mas tem umas práticas que a gente vê até hoje. Por exemplo, porque o dia do sábado, dia de descanso, eu não posso realizar atividade operativa. Então, existem prédios em Israel que o elevador fica subindo e descendo porque o cara não pode apertar o botão lá do elevador, né? E porque isso configuraria trabalho. Olha, você está entrando ali num casuísmo muito louco, né? Uma rigidez que foge completamente o objetivo do mandamento, que é o dies domini. Mas, enfim, por que mudou para o domingo? Porque, claro, com o Novo Testamento, com a ressurreição de Cristo, há um novo dia da criação. Né? Essa interpretação da igreja é o 8º dia. Né? Agora, o dia da criação, o dia da ressurreição. E esse dia da ressurreição, o dies domini, o domingo, é o dia mais importante, né? O dia que deve ser contemplado, não mais o 7º dia, porque é o dia mais importante da história da humanidade. É a redenção dos homens por meio da pessoa de Cristo, Filho de Deus. E por isso que há essa mudança para o domingo, né? Não mais o sábado. Então, essa é a explicação do Catecismo de Trento, né? Do Concílio de Trento, sobre essa norma. E é interessante porque, se a gente usar como base aquele debate sobre qual que é a natureza dos mandamentos, Duns Scotus ele vai falar que o primeiro e o segundo mandamento, a gente falou lá na aula, é um mandato divino positivo, mas ele deixa em aberto o terceiro, porque ele fala, olha, não pode ser um mandato divino positivo essa questão do descanso. Parece muito mais uma questão cerimoniária, né? Duns Scotus chega a essa conclusão. E por ser uma lei cerimoniária, é possível que haja alteração pela igreja, né? Não é um mandamento divino positivo específico. Né? Então, mais uma relevância aí da gente entender a teologia para entender a nossa prática. Agora, Mateus, como que eu realizo essa santificação do domingo? Qual que é o ato máximo de adoração a Deus? Que a gente falou na aula passada. É a Santa Missa, é a Eucaristia. Então, a Eucaristia, ela é o ato fundamental que eu vou fazer no Dies Domini, no dia do Senhor. E é engraçado, porque antigamente, na tradição no começo, né, dos primeiros cristãos, não era um mandato, né, a missa não era essa obrigatória, né, a missa de domingo, mas depois foi se percebendo a importância desse sacramento, começou a ser considerada obrigatória. Outro fator importante é eu me abster dessas atividades que me impedem de prestar o culto devido a Deus. Então, não é entrar no rigorismo, né, mas tentar evitar ali, né, claro que algumas situações específicas você vai ter que trabalhar, não vai ter jeito, mas tentar reservar aquele dia para você ficar com Deus e com a família. Né? Então é muito importante a gente levar isso a sério. Além do domingo, a igreja, né, domingos e festas, né, existem algumas datas festivas que são consideradas, que a gente deve guardar, né, e são algumas datas específicas, né, que são o Natal, a data da Epifania, a Missa de Ascensão, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, né, Corpus Christi, Santa Maria Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Ascensão de Maria, São José, dia de São José, São Pedro e São Paulo e todos os santos. Essas são as datas que durante o ano a gente vai na missa obrigatória dia de semana. Mas existe uma exceção, que a igreja não é estática, né? O Código de Direito Canônico ele permite que os bispos locais, as dioceses, arquidioceses locais,
mudem essa data festiva, pode cair num dia de semana, para um dia de domingo, né, para o próximo domingo, para que não haja o pecado de você faltar a Santa Missa, né? A Santa Missa que em dias de domingos e festas é obrigatória. Outro tipo, né, de prova que não existe essa rigidez estática na igreja é que em situações de exceção, como você está doente, você está em emergência, você tem um filho, você tem um idoso e você não consegue ir na missa dominical ou no dia de festa, é claro que você está dispensado disso. Né? Não há pecado grave. Né? O requisito do pecado grave é a deliberação, tem que ter o consentimento pleno. Se eu estou em uma situação de urgência, ele não está configurado, não é pecado, você está dispensado, é claro. Não há essa rigidez, a gente não pode cair nesse escrúpulo com todos os mandamentos. Agora, para a gente finalizar a aula de hoje, o quarto mandamento. O quarto mandamento é o primeiro mandamento da segunda tábua. Como ele é o primeiro mandamento da segunda tábua que se refere aos homens, a gente pode pensar que ele é um mandamento introdutório em relação aos homens. E é um ponto de interseção, porque você, na primeira tábua, você está falando com Deus, né, o que se refere a Deus. E agora você está falando o que se refere aos homens. E quando você vai ler esse mandamento no Êxodo, ele vem acompanhado com uma promessa, que é honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora, esse conceito de pai, né, na linguagem antiga, era muito abstrato. Hoje a gente tem muito restrito, que o pai e a mãe, né, especificamente. Mas na antiguidade, pai e mãe representava dinâmicas maiores do que o pai e a mãe. Né? A linguagem também era mais rústica. Então, ali, até na Israel antiga, pai e mãe representava aqueles que eram senhores, né, as autoridades, etc, etc. E a igreja contempla essa adição nos dias de hoje. Né? Então, esse mandamento não é só honrar pai e mãe especificamente, mas honrar também a autoridade que existe no mundo, seja civil, seja eclesiástica, né, seja familiar, que é o caso do pai e da mãe. Agora, quando eu falo que existe uma interseção desse mandamento, é porque é por meio desse mandamento que vai fundamentar toda a ideia de dignidade da pessoa humana. Porque os pais, os nossos pais, nosso pai e nossa mãe, eles não são outros qualquer, né? Não é uma outra pessoa aleatória, são aqueles que nos dão a vida. Mas se a gente for fazendo esse pensamento regressivo, a gente vai chegar aos nossos avós, vai chegar aos nossos tataravós, vai chegar aos nossos irmãos que compartilham a paternidade conosco, né? Os mesmos pais, vai chegar aos nossos primos por conta dos nossos avós, e a gente vai construindo essa ideia dessa verdadeira unidade da humanidade. Todos nós vamos sair de Adão e Eva, né? Desses nossos pais originários. Então, isso fundamenta tanto a dignidade da pessoa humana, porque nós partimos da imagem e semelhança de Deus por meio de Adão e Eva, tanto quanto a sociabilidade humana. Ou seja, todos esses que estão ao nosso redor são nossos irmãos. Esse mandamento também vai prezar muito sobre essa socialidade. E é isso que o catecismo da igreja vai falar no ponto 2.2.12, né? Em nossos irmãos e irmãs vemos os filhos de nossos pais, né? E aí ele vai fazendo essa regressão. Em toda pessoa humana, um filho ou filha daquele que quer ser chamado nosso pai, que é Deus. Então isso é fundamental para a gente perceber essa dimensão social da igreja. E quais são os deveres que os filhos devem aos pais e também os pais devem aos filhos, né? Os primeiros deveres são de piedade filial, né? O reconhecimento, o valor da autoridade dos pais, a docilidade, a obediência, a ajuda moral e material no caso da velhice. Jesus, inclusive, fala isso no Evangelho de Marcos. Jesus critica muito a prática do Corban, né? Dos fariseus, que era uma oferta que eles dedicavam para eles se ausentarem do dever de cuidar dos seus próprios pais, né? Ou seja, então Jesus critica isso, né? Que eles estão invertendo a ordem do mandamento divino. Então a gente prestar atenção nesse cuidado, né? Talvez não seja a situação de muitos de nós, mas cuidar dos nossos pais na velhice, né? Ter o respeito moral, etc. E também os pais, né? Vocês serão futuramente pais ou não. Essa ideia de amar e respeitar os filhos como pessoas e filhos de Deus, ou seja, nós temos um dever, porque nossos filhos são filhos de Deus, então também está incluído nesse mandamento. Prover as necessidades espirituais e materiais dos filhos na medida do possível, educar na fé cristã está incluso nesse mandamento, né? Então, exemplo, a oração, a catequese familiar, está tudo inserido nesse nosso quarto mandamento.
E para a gente fechar a aula, quando a gente fala de autoridade civil, a gente vai falar de algo que São Paulo ele vai falar em Romanos 13, né? Romanos 13, o pessoal brinca, né? É o capítulo e o versículo, os versículos, né? Que mais incomodam os anarcos-capitalistas, né? Os liberais, né? Porque lá São Paulo está falando expressamente, né? Que não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram por eles instituídas. Então isso fica algo chocante. Pô, até aquele que é mau, Deus deu autoridade? Sim, né? Assim como Deus também te deu a vida e você está pecando aí mortalmente. É claro que as pessoas têm um dever diante da justiça e aqueles que não respeitam, não agem conforme a justiça vão encarar a verdade no seu juízo final. Mas isso não desconfigura que toda autoridade provém de Deus, porque Deus é a autoridade por si mesmo. Por mais que as pessoas façam mal, exerçam mal essa autoridade devida por Deus, né? No Salmo 2, né, um salmo muito bonito, ele vai falar muito sobre essa responsabilidade dos chefes do mundo. Depois, se vocês puderem ler, é um salmo curto. Ele vai falar, né, que os reis do mundo, né, se conjugam perante a eternidade e a majestade de Deus, algo bem bonito que mostra que essas autoridades devem prestar obediência a Deus, primeiramente. E os deveres dos cidadãos, né, que é essa submissão a essa autoridade civil, mas na medida da justiça da lei natural. Né? A gente tem o direito que as leis aplicadas sejam justas, né? Sejam conforme a lei divina, conforme a lei natural, e a gente tem a objeção de consciência com aquilo que não for justo. Nós, como cidadãos, em prol da dignidade humana, em prol da verdade, devemos defender aquilo que não é justo. Mas tudo aquilo que é justo, a gente deve obedecer. Afinal, dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus, né? Quando Jesus faz essa separação entre o poder político e o poder religioso. Agora, para a gente fechar, em todas as relações de autoridade, de honra que a gente deve prestar às outras pessoas, essa questão da docilidade e da obediência são fundamentais. A gente tem que sempre estar pensando que nós devemos ser filhos, né, tanto dos nossos pais quanto das autoridades, porque nós estamos prestando uma submissão, como Jesus foi de Maria e José. Jesus, que era Deus, se submeteu aos seus pais humanos, né, muito menores em dignidade que ele, pois ele era o próprio Deus, e mesmo assim obedeceu a Maria e José com docilidade, né, com obediência. Então a gente tem que usar esse exemplo da família, né, a família de Jesus ali, para a gente lidar com os nossos pais, porque mesmo que o Olavo falava muito isso, né? Mesmo que seus pais forem os piores pais do mundo, eles te deram a vida, né? Minimamente eles te deram a vida e é algo que só eles poderiam dar a você, né? Então, a gente tentar honrar na medida do possível. Claro que, primeiramente, a gente é obediente a Deus, né? E depois aos nossos pais. Claro que a gente tem nossos deveres de justiça perante a Deus, mas, na medida do possível, nós temos que honrar, sim, nossos pais, independente que for, né? E o Papa Francisco ele vai falar isso numa audiência geral em 2018. Ele fala: embora nem todos os pais sejam bons e nem todas as infâncias sejam tranquilas, todos os filhos podem ser felizes, porque o êxito de uma vida plena e feliz depende do justo reconhecimento por aqueles que nos deram a vida. Muitos santos e numerosos cristãos, depois de uma infância dolorosa, tiveram uma vida luminosa, porque graças a Jesus Cristo se reconciliaram com a vida. Então essa é a beleza da obediência e da docilidade. A gente encerra a aula de hoje. Semana que vem continuamos com os mandamentos e vou abrir para perguntas aí para vocês.